gente, boa tarde para você, uma ótima tarde de quarta-feira. O verão chegou, hein? E veja que nesse período de estiagem, a Defesa Civil do Estado volta as atenções para os municípios do Alto Sertão. E até para trazer mais detalhes sobre esse assunto que é tão importante, vamos conversar a respeito com ela, a Jéssica Cruz. Então, Jéssica, total estado de alerta, hein, querida parceira? Agora, bem-vinda, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham neste momento. Pois é, estado de alerta mesmo, porque 9 municípios estão em situação de estiagem ou seca. Então, por isso que a gente está aqui na Defesa Civil Estadual para conversar com o diretor da Defesa Civil, o Tenente-Coronel Luciano Queiroz, para ele explicar para a gente como é que fica essa situação. Os municípios do sertão, né, Luciano? Boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia, não só do Sertão. A gente tem municípios do Agreste, tem municípios do Centro-Sul, situação emergencial. Então são municípios que sempre recorrem a esses decretos de situação emergencial, tanto por seca como estiagem. Então, a princípio, temos, como você falou, Jéssica, são 9 municípios que estão em situação de emergência, tendendo a aumentar esse número devido ao verão que já estamos nele predominantemente. A gente já está sentindo os efeitos do verão aí há alguns dias, mas assim que eu cheguei aqui eu te perguntei, 9 é um número que está dentro do estimado? Vocês esperavam mais municípios em situação de emergência? Sim, fazendo o parâmetro do ano passado, nesse mesmo período a gente tinha mais de 15 municípios em situação emergencial. Então esse está sendo, como houve uma quadra chuvosa bastante acentuada, a tendência era diminuir. E alguns municípios que tentaram o reconhecimento federal junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil tiveram seus decretos negados. Então, devido às chuvas que ocorreram nessa quadra chuvosa, abril, maio, junho e julho. Quando eles dão início a esse processo, pedindo reconhecimento de situação de emergência, o que acontece? Quais são as ações que chegam até eles? Pronto, o principal ação é de ajuda humanitária, principalmente a água, abastecimento por carro-pipa. Então, a partir do reconhecimento federal, eles estão aptos a receber essa ajuda humanitária, com o Exército operacionalizando. Esse recurso é repassado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil ao Exército Brasileiro, que operacionaliza e distribui essa água para as comunidades afetadas. Através do carro-pipa? Sim, através do carro-pipa. Aí temos aproximadamente, antes da parada, né, do Exército, por causa do orçamento da Defesa Civil Nacional, do Ministério lá do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tinha 37 municípios atendendo aos municípios sergipanos em situação emergencial. Essa situação já foi normalizada? Já tem recurso para vocês, para o Exército, fazer de novo o reabastecimento dessa água? A Defesa Civil do Estado, a gente sempre está em contato com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, onde a gente pede providência para retornar, porque foi uma suspensão temporária, como ocorreu 15 dias atrás. Eles conseguiram recursos, suplementaram recursos para 10 dias, parou a Operação Carro-Pipa, e a gente está solicitando tanto a Secretaria Nacional, que também pede ao Ministério da Economia para que seja suplementado esse recurso o mais rápido possível para que se possa normalizar essa situação de entrega de água pelo Exército Brasileiro. Tenente Coronel, muito obrigada. A gente segue acompanhando, até porque o senhor disse que 9 até o momento e esse número pode aumentar, né? Sim, a tendência é aumentar. Alguns municípios têm nos procurado, então, e a gente tem orientado as documentações necessárias para se pedir tanto o reconhecimento como homologação dessa situação ao governo do Estado. Perfeito, muito obrigada, bom trabalho para vocês. Sérgio, pois é, os recursos precisam existir também, né, para que os municípios não fiquem desamparados, que a gente fala município, mas a gente às vezes esquece, são pessoas, muitas pessoas que podem ficar em situação de calamidade por conta da falta da água. Jéssica, você tem toda a razão, esse planejamento que se faz muito necessário. Agradecendo ao Coronel Queiroz, ele que é Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil, e também a nossa querida prezada Jéssica. Muito obrigado aos dois. Então é o seguinte, 18h48, esse é o horário exato da chegada do verão. A estação, que vai até 20 de março, é marcada por esse período de elevação de temperatura em todo o país, favorece temporais em algumas regiões e tal, inclusive a nossa região. Hoje temos o chamado solstício do verão. Olha
que bacana. O solstício é o ano mais, o dia mais longo do ano. Mas vamos saber mais dessa estação, seus vários aspectos, com uma autoridade no tema. Meu querido amigo, prezado professor Alexandre de Siqueira Pinto, ele que é coordenador do Laboratório de Ecologia e também Ecossistema da Universidade Federal de Sergipe, já conversando com ele sobre esses fenômenos típicos da estação. É bom revê-lo, mesmo que virtualmente. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom, Cursino? Tudo tranquilo? Um abraço também para o pessoal que está te ouvindo aí. Beleza, meu irmão. E te Obrigado. vendo, né, na TV. Obrigado, querido. E quais são os aspectos principais desta nova estação que começa hoje, professor? Sim, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Eu peguei até algumas animações. Minha mãe, eu acho que vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu estou visitando a minha mãe aqui em Brasília, e aí eu peguei algumas bolinhas da árvore de Natal dela para fazer uma representação aqui do que é o verão. Cursino, o que é o verão? Então vamos lá. Tem uns movimentos que o nosso planeta faz em torno do Sol, que justamente são esses movimentos que determinam as 4 estações do ano. Mas especificamente hoje, dia 21, nós estamos entrando no verão. Então, do que se trata isso? Imagina que você tem o nosso planeta, o Sol, né, que está no centro da distribuição do sistema solar, e o nosso planeta ele fica fazendo um movimento que, aliás, vou pegar outra louça aqui da minha mãe, não é um movimento circular como esse daqui, como se o Sol estivesse aqui e o nosso planeta estivesse girando em círculo. Ele faz um movimento mais ou menos assim, Cursino, ó, em forma de elipse. Então você percebe que em algumas regiões, tá, em alguns momentos do ano, à medida que o nosso planeta vai circulando o Sol, ele está mais próximo ou ele pode estar mais distante. Tem um outro aspecto, Cursino, também, que é o seguinte: o nosso planeta, em relação a esse movimento, ele tem uma certa inclinação. Ele não é retinho, perpendicular ao plano da elipse. Ele tem um certo ângulo e esse ângulo faz toda a diferença. Porque agora que a gente está entrando no verão no hemisfério sul, é a região que está recebendo no planeta a maior quantidade de luz. Por isso que para a gente é verão, enquanto lá no hemisfério norte, para eles está começando o inverno. Até agradecer a sua mãe por ter disponibilizado essas figuras. Exatamente. A gente entende melhor, né? Com mais concretude, né, professor? Essa questão toda. Agora, e com relação à umidade relativa do ar, como é que fica? Que sensação a gente acaba tendo com a umidade relativa do ar, professor? Vamos lá. Então, aí o que vai acontecer? Vai tudo depender do balanço de energia, né? Então, se essa região do planeta, que é o hemisfério sul, onde a gente está recebendo a maior quantidade de energia solar, e o que a gente traduz como verão, isso quer dizer que os dias ficam mais longos, como você já expressou aí, e a água, né? Porque para chover é preciso que a água saia do oceano, saia dos lagos, evapore, forme nuvens para cair de novo na forma de chuva. Então, se essa região do ano recebe bastante energia, a água está ciclando rápido, né? Então, aumenta a temperatura. Eu ouvi aí o pessoal reclamando, né, sobre o calor. É isso, né? Maior quantidade de energia, mais calor e chuvas também. Agora eu vou falar algo para você, Cursino, que é o seguinte: se você for pegar a distribuição de chuvas nos 12 meses na região de Sergipe, não era para estar chovendo tanto quanto está chovendo agora. Os meses que mais chovem aqui na nossa região, aí em vocês, né, porque eu estou aqui em Brasília, mas no Nordeste, particularmente essa região de Sergipe, é no meio do ano. Agora, o que está acontecendo já ouviu falar de ZACAS, Zona do Atlântico Sul, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, são massas de ar que percorrem o país e distribuem a umidade pelo país, e geralmente elas não alcançam o Nordeste, elas param ali no sul da Bahia, né? Quer dizer, alcançam o Nordeste, mas a parte mais sul. Mas, eventualmente, pode extrapolar como está acontecendo agora. Então, essas ZACAS, elas estão chegando com bastante umidade, inclusive para Sergipe, e é isso que está fazendo com que a umidade e as chuvas sejam mais comuns nessa época. Mas não é comum, não acontece a todo ano. E isso parece que está associado também com o fenômeno na Laninha, que está acontecendo esse ano, quando as águas do Pacífico diminuem um pouco a temperatura. E isso tudo mexe com o balanço de distribuição de chuvas, e nessa época do ano era para estar quente sim, mas não era para estar chovendo tanto. As anomalias de chuva
como vocês viram aí, vocês se reportaram agora há pouco, Tobias Barreto, que caiu bastante chuva lá, não era para estar acontecendo com tanta frequência nessa época não, né? Então, de vez em quando, aquela distribuição de chuvas dá uma bagunçadinha, entendeu? Assim, então é o que está acontecendo agora. Te perguntar a respeito da Laninha, né? Que vem a ser a esposa do El Ninho. El Ninho é o marido da Laninha. Me conta aí, essa influência também desse fenômeno. Nos defina, por gentileza, professor. Então, tem as águas do Pacífico que quando elas se aquecem, anormalmente, a gente não sabe direitinho quais são os fenômenos, explicar exatamente quais são os fenômenos embutidos, porque se a gente soubesse e pudéssemos prever o El Niño, por exemplo, que é o aquecimento das águas do Pacífico anormalmente, a gente já poderia tomar algumas providências, né? Porque dá uma bagunçada, vamos dizer assim, no clima. Só que a gente não sabe. Geralmente, quando o fenômeno está acontecendo, que a gente reconhece, as águas se aquecem anormalmente e aí disparam os alertas. Mas o mesmo acontece com a Laninha. Só que a Laninha, diferente do El Niño, a Laninha é quando as águas se resfriam do Pacífico, além da média, e aí, isso também promove uma redistribuição das chuvas, né? Então, o problema é que a gente não consegue, a gente sabe que esses fenômenos acontecem mais ou menos a cada 5 anos, mas não a previsão não é tão fácil assim. Então, geralmente, é quando o fenômeno está acontecendo, a gente reconhece ele e aí começa a tomar providência. Mas o que está acontecendo agora é quando as águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, diminuem a sua temperatura abaixo da média, geralmente provoca essas chuvas no Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste. E só para a gente concluir, professor Alexandre, essas médias de temperatura, a mínima de 23 aqui, notadamente em nossa capital, 23 a mínima e 32 a máxima, existe essa probabilidade de que permaneçam essas médias ou a coisa deve aumentar, professor? Eu vou falar um negócio para você. Eu estava acompanhando, porque isso aí é bem assunto da meteorologia, né? Então, a previsão é que parece que o que eu ouvi recentemente é que o fenômeno da Laninha vai começar a perder importância, então isso já vai reduzir as nossas chuvas, já vai reduzir essas chuvas que não era para estar acontecendo regularmente, né? E com isso vai vir o quê, Serginho? Vai vir um aumento da temperatura, mas isso aí é por causa, vamos lá, bolinha novamente, lembrando que porque as chuvas, como carrega essa umidade, né, do sul aqui para o Nordeste, as nuvens acabam filtrando um pouquinho, né, a intensidade luminosa, mas quando essas chuvas passarem, o que vai ficar? Sem nuvem, sol na muleira. Então, a gente espera que as temperaturas vão aumentar, tá, Serginho, nos próximos dias. Professor Alexandre, Feliz Natal para você, muito obrigado pela sua participação. Deixa um abraço e também Feliz Natal para a senhora, sua mãe, tá bom, querido? Pronto. Um abraço para todo mundo, Feliz Natal, boas festas e um 2013, ou 2023, aliás, tô atrasado aqui, 2023 maravilhoso para todos nós. Tá bom, querido, muito obrigado, professor Alexandre. Agora...